Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queria aqui fazer o esclarecimento, dar o esclarecimento de que eu estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, tá? Porque dificulta um pouco a respiração, a gente precisa da respiração um pouco mais forte na hora de pregar e a máscara acaba dificultando, tá? Então, é somente nesse momento da pregação e daqui a distância com que eu estou dos irmãos não oferece risco nenhum, nem para os irmãos, nem para mim, tá? Quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós daremos do versículo 8 ao versículo de número 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 15. É o texto que nós gostaríamos de ler hoje e refletir um pouco acerca daquilo que Paulo nos diz nesse texto da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 8 a 15. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler o texto e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor aí nas vossas Bíblias. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora, em o nome de Jesus, pedindo a Deus que fale aos nossos corações através da sua palavra. Amado Deus, em o nome de Jesus, Pai, nesse momento nós elevamos as nossas vozes a Ti, te pedindo, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra que foi lida, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos exortar, nos consolar, conforme o Teu propósito, por meio dessa palavra, Deus. Abra o nosso coração, nossa mente, que estejamos receptivos à Tua palavra e que possamos crescer e aprender em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para quem está pela primeira vez depois da nossa retomada dos cultos presenciais, nós começamos na sexta-feira passada, sexta-feira da semana passada, no dia foi 28 de agosto, nós iniciamos uma série de mensagens com base na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós já conversamos sobre alguns versículos do início do capítulo 1, falamos sobre o versículo 1, falamos sobre os versículos 6 e 7, e hoje nós estaremos falando sobre alguns desses versículos que nós acabamos de ler. Se você deseja acompanhar as outras mensagens, todas elas estão disponibilizadas no canal da igreja,
Assembleia de Deus Metrópole, você pode acessar lá o YouTube e ver as outras mensagens que você não pôde ver por não estar aqui presencialmente, tá? Então hoje nós vamos pensar um pouco acerca de alguns detalhes que Paulo fala para a igreja de Roma, aqui nesses versículos que acabamos de ler. Eu queria te convidar para nós pensarmos primeiramente acerca daquilo que Paulo diz no versículo 8. Volte comigo ao versículo 8, quero reler com você e pensarmos um pouco acerca do que Paulo diz aqui nesse versículo. Diz assim o apóstolo Paulo: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada, é anunciada a vossa fé. Paulo, nesse início da carta, Paulo vai seguindo uma estrutura de carta lá da época do primeiro século. Antes e um pouco depois também a estrutura permanecia. Hoje as cartas já são bem diferentes dessas que nós vemos Paulo escrever. E no início dessa carta, no momento em que ele está se identificando como autor, momento em que ele identifica também os destinatários, as pessoas para quem a carta está sendo escrita, ele se identifica como Paulo, ele identifica quem são os destinatários, são todos os amados de Deus que estão em Roma, ele diz isso no versículo 7, e logo depois de identificar quem são as pessoas para quem ele está escrevendo, no versículo 8, Paulo diz que ele dá graças a Deus por causa de algo específico que era realidade entre os crentes ali em Roma. Paulo vai dizer com toda a clareza possível que ele dava graças a Deus porque a fé dos romanos, a fé dos crentes ali em Roma, ela era conhecida por todo o mundo conhecido de então. Paulo diz de forma muito clara: porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. É claro, irmãos, que Paulo aqui não está falando de forma literal que todo mundo comentava acerca da fé dos romanos. Não é isso que ele quer dizer, isso é uma figura de linguagem, tá? É claro que ele não envolve aqui as Américas, porque o continente americano só vai ser conhecido pela Europa, pela África, pelo Extremo Oriente, somente no século XVI, com as grandes navegações. Então Paulo está falando aqui de todo mundo conhecido naquela época, de todo mundo que fazia parte da civilização e da dominação romana. É esse o mundo que ele está falando aqui. Ele não está falando de todos os continentes, tá? Incluindo a Oceania, incluindo a América, não. Está falando do mundo romanizado, do mundo dominado pelo Império Romano. Em todo o mundo conhecido, todo mundo que fazia parte dessa dominação romana, todos já tinham escutado falar acerca da fé que era vivida pela igreja em Roma. Essa colocação de Paulo ela é muito interessante. Ela é muito interessante porque ela nos faz pensar acerca daquela fé, acerca da fé vivenciada, da fé abraçada e vivida por cada um dos crentes ali em Roma. E era uma fé notória, era uma fé perceptível, era uma fé que era notada por qualquer um daquele mundo acerca do qual Paulo se refere. É muito interessante perceber que essa é uma marca singular em relação a essa igreja dos romanos. Não são todas as cartas de Paulo
em que ele faz uma menção desse tipo, que a fé das pessoas para quem ele estava escrevendo era conhecida em todo o mundo. Ele não diz isso em todas as suas cartas. Mas na carta aos Romanos ele faz questão de bem no início ressaltar isso, para que nós entendamos, para que aqueles crentes, primeiramente em Roma, pudessem entender que a fé deles era uma fé observada por todo mundo. Todo mundo estava de olho na fé dos crentes em Roma, e nessa condição, eles, os romanos, deveriam mais ainda cuidar desta virtude, desse bem tão precioso dado por Deus, que é a fé. Meus amados, essa observação que Paulo faz para a igreja dos romanos, ela desperta em mim uma reflexão que eu gostaria também de compartilhar com os meus irmãos. A igreja dos romanos era conhecida pela sua fé, mas também existiam igrejas, já no Novo Testamento, conhecidas por outras características. Se você pega algumas das igrejas lá mencionadas no livro do Apocalipse, você vai perceber que algumas igrejas eram conhecidas porque existiam pessoas, existiam mulheres que queriam mandar na igreja, que queriam tomar a liderança do pastor da igreja. Existiam igrejas na época do Novo Testamento que eram altamente complicadas e eram conhecidas por conta dessas suas complicações. Cito como exemplo a igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios era uma igreja de muita confusão. A igreja dos Coríntios era uma igreja conhecida por sua divisão. Existia um grupo que dizia ser de Paulo, um grupo que dizia ser de Apolo, outro que dizia ser de Pedro e outro que dizia ser de Cristo. Eram 4 grupos que não se uniam e estavam divididos. Paulo chega a dizer que aquela igreja era uma igreja carnal. A igreja dos Coríntios era conhecida pelos seus problemas. Muito depois de Paulo, já no 2º século, nós vemos Clemente de Roma, que escreve para a igreja dos Coríntios, e na carta de Clemente de Roma, que é um texto do 2º século, nós percebemos que aquela igreja ainda permanecia nos seus problemas da época de Paulo. Era uma igreja complicada e era conhecida pelos seus problemas, mas a igreja de Roma era conhecida pela sua fé. Era uma igreja que tinha a sua fé comentada. E aqui, meus irmãos, nós temos uma grande lição de vida para cada um de nós. Como é que nós chamamos a atenção das pessoas à nossa volta? O que dizem a nosso respeito as pessoas que estão lá fora? O que o mundo, o que as pessoas que ainda não servem a Cristo, o que elas dizem a nosso respeito? Acerca dos coríntios era comentada a sua divisão, a sua confusão, a sua carnalidade, a sua infantilidade, mas acerca dos romanos era comentada a sua fé. E de nós o que comentam? Porque uma coisa é certa, sempre as pessoas estarão olhando para nós e estarão fazendo comentários a nosso respeito e estarão anunciando algo a nosso respeito. E o que é que comentam, o que é que anunciam a nosso respeito? Lá vai ali o caloteiro. É assim que nos conhecem? Lá vai o adúltero ali, lá vai o papudinho, para usar um termo nordestino, né? Que gosta de bebida alcoólica. Lá vai o mentiroso. Tinha um estabelecimento comercial aqui que vendia alimento, eu não sei se ainda tem, mas tinha, e o dono era apelidado de mentiroso. O Diego lembra muito bem. Os jovens se juntavam aqui e diziam: vamos merendar, pessoal. Para onde nós vamos? Nós vamos no mentiroso. Nós vamos lá no mentiroso. Porque o camarada dizia que a carne que ele vendia era importada não sei de onde. O produto tal vinha de tal lugar. Tudo dele era de fora
era importado. E todo mundo sabia que era mentira. O camarada era conhecido como mentiroso. E outros são conhecidos de outra maneira. Mas uma coisa é certa: nós despertamos nos outros olhares, e esses olhares impulsionam as pessoas a fazerem comentários a nosso respeito e divulgarem e propagarem algo acerca de cada um de nós. Na igreja dos Romanos, ela era comentada no mundo todo por causa da sua fé. Isso deve chamar a nossa atenção, irmãos. Deus deseja que a nossa fé chame a atenção das pessoas e não os nossos pecados. Deus deseja que a nossa vida de fé em fé, ela chame muito mais a atenção das pessoas lá fora do que a nossa prática desregrada, a nossa prática tortuosa e desagradável a Deus. Deus deseja que a nossa fé, ela chame mais a atenção das pessoas do que os nossos pecados. Quem está entendendo? Diga amém. Paulo achava isso tão importante na igreja dos Romanos, que Paulo nesse versículo 8 diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Cristo, no tocante a todos vós, porque o mundo todo, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que a nossa fé seja comentada também, e não os nossos pecados, e não a nossa conduta tortuosa. A igreja dos Coríntios, repito, o que se comentava dela eram os seus pecados. Para os irmãos terem ideia, na igreja dos Coríntios havia alguém que mantinha relações sexuais com a madrasta. Com a madrasta. Não era com a sua mãe, mas era com a esposa do seu pai. Havia esse tipo de prática entre os coríntios. E isso era comentado, tão comentado que chegou até o ouvido de Paulo. E Paulo escreve para aquela carta, escreve para aquela igreja uma carta e diz: olha, chegou ao meu conhecimento prática que envergonha. E Paulo faz menção desta prática e de diversas outras práticas que aconteciam entre os coríntios e que chamavam a atenção das pessoas. O mundo olha para nós, e Deus sabe que o mundo olha para nós, e Ele deseja que a nossa fé seja o maior atrativo para o mundo lá fora. Amém, irmãos? Amém. Que a nossa fé seja proclamada. Lá vai aquele irmão, lá vai aquela irmã, um homem de fé, uma mulher de fé, um homem direito, uma pessoa de bem. Lá vai um homem que realmente é um homem de fé em Cristo. Que o mundo proclame a nossa fé como o mundo proclamava a fé da igreja de Roma. Quem entendeu, diga amém. Amém. Essa é a primeira verdade que nós gostaríamos de destacarmos. Essa é a primeira verdade. E eu quero que os irmãos fiquem muito cientes disso. O mundo olha para nós. O mundo olha para nós. E precisa ver em nós a nossa fé. Continuando, vejamos algo mais que Paulo vai dizer nesse texto. No versículo 9, nós vemos Paulo falando o seguinte agora: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vossa vontade, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Segunda observação que nós gostaríamos de ressaltar com base nesse texto é agora algo que Paulo diz acerca dele próprio em relação à igreja de Roma. No versículo 8, Paulo ressalta a fé dos romanos.
Mas no versículo 9, Paulo vai falar acerca de algo que ele, Paulo, fazia em relação à igreja dos romanos. E isso está dito de forma muito clara, que Paulo, ele menciona no final do versículo 9, Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo diz com toda a clareza possível que ele fazia menção da igreja em Roma em todas as suas orações a Deus. Todas as vezes que Paulo ia orar, é isso que ele está dizendo, todas as vezes que Paulo ia orar, Paulo mencionava na sua oração a igreja de Roma. E dentre tudo aquilo que Paulo apresentava a Deus em oração pela igreja de Roma, Paulo especifica que ele, dentre tudo aquilo que ele pede em função da igreja de Roma, ele pedia também para que Deus o concedesse a oportunidade de ver os romanos pessoalmente. Porque até então, Paulo dá a entender na sua carta inteira que ele ainda não tinha visto face a face a igreja em Roma. Ele conhecia a igreja dos romanos só de ouvir falar. Ele ainda não tivera, até o momento em que escreveu essa carta, ele ainda não tivera a oportunidade de conhecer pessoalmente a igreja dos romanos. Mas, mesmo não conhecendo, mesmo ainda não tendo recebido a oportunidade de Deus de contemplar aquela igreja, de estar no meio daqueles irmãos, com aqueles irmãos, mesmo assim, Paulo orava constantemente. E a palavra que Paulo usa é uma palavra muito forte, incessantemente, ou seja, sem parar. Paulo orava sem parar pela igreja em Roma, e dentro da sua oração, Paulo pedia a Deus a oportunidade para ir contemplar e estar com aqueles irmãos em algum momento. Paulo se declara um intercessor diante de Deus pela igreja de Roma. É muito interessante perceber isso, irmãos. Paulo, ele sabia qual era o seu ministério, Paulo conhecia, sabia muito bem o seu chamado. Eu já falei sobre isso no versículo 1 do capítulo 1. Paulo diz, lá no primeiro versículo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo sabia do seu chamado, ele reconhecia que havia sido vocacionado por Deus para ser apóstolo. Mas, meus irmãos, existem algumas práticas que devem ser comuns a todos nós crentes. E uma delas é a prática da oração. E Paulo, mesmo sendo apóstolo, Paulo, ele tinha uma intensa vida de oração. Paulo, mesmo tendo toda a sua ocupação missionária, toda a sua ocupação apostólica, Paulo tinha uma vida de oração intensa. E nessa sua vida de oração, Paulo assumia uma posição de intercessor para com a igreja dos romanos. Paulo estava constantemente orando por aquela igreja. Meus irmãos, esse exemplo de Paulo, ele deveria ser um exemplo a ser copiado por cada um de nós, independentemente do nosso chamado. Paulo era chamado para ser apóstolo, mas Paulo tinha uma vida intensa de oração. Independentemente do nosso chamado, nós também deveríamos ter uma vida intensa de oração. E nessa vida intensa de oração, nós deveríamos assumir o papel de intercessores também. Deus deseja, meus amados, que nós sejamos intercessores uns dos outros. Deus deseja que nós oremos uns pelos outros, que nós apresentemos a vida uns dos outros nas nossas orações diante de Deus, e não apenas em uma oração ou outra, mas incessantemente deveríamos estar apresentando a vida uns dos outros em todas as nossas orações e em todas as nossas súplicas diante de Deus. Você
deveria orar pelo Diego deveria orar por você deveria orar por todos os músicos, por todos aqueles que trabalham com a música, os músicos deveriam orar pelos pregadores, os que pregam deveriam orar pelos que ouvem, os que ouvem deveriam orar pelos que pregam, e assim todos nós deveríamos ser intercessores na presença do nosso Deus. Nós deveríamos incessantemente estar apresentando a vida uns dos outros em oração na presença de Deus. Meus irmãos, eu me recordo de um texto que eu gostaria de ler. Interessante abrir a Bíblia aqui, se fosse aqueles irmãos, que abrem a Bíblia onde cair, eu abri bem em cima, irmãos, bem onde está escrito, tá? É aqui uma jesuicidência, como o pessoal chama, Foi bem no texto. Ezequiel 22:30 diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus falando com o profeta Ezequiel desse texto, Ezequiel 22:30, Deus diz que procurou alguém que se colocasse na brecha, e Deus está usando uma linguagem metafórica, é uma metáfora, uma figura de linguagem. Deus diz que buscou alguém que se colocasse entre ele, Deus, e o povo, porque Deus estava anunciando que exerceria juízo sobre o povo, que sentenciaria esse povo, e Deus estava procurando alguém que se colocasse no meio e que falasse com Deus em favor desse povo. E Deus diz que não encontrou ninguém que ficasse lá na brecha e se colocasse como um intercessor em prol daquele lugar. Deus continua buscando intercessores. Deus continua procurando pessoas, presbíteros, diáconos, pastores. Deus continua procurando pessoas para serem intercessores, para estarem incessantemente orando pela vida dos outros, como Paulo fazia com os romanos. Deus está buscando, inclusive Deus está buscando entre nós aqui hoje quem faça isso. Deus está buscando, Deus está dizendo, como na época do profeta Isaías, Deus falou na época de Isaías diferente. Deus disse: quem há de ir por nós, a quem nós enviaremos? Hoje Deus pergunta a todos nós: quem vai se colocar na brecha como intercessor diante de mim? Quem vai se colocar como alguém que ora pelo outro, que apresenta o outro incessantemente? Quem? Deus pergunta. E a resposta cabe a cada um de nós: dar ou não a resposta que Deus espera. Que Deus possa encontrar entre nós intercessores. Que Deus possa encontrar entre nós pessoas que digam como Paulo: Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Você ora pelo seu irmão? Você ora pela igreja da qual você faz parte? Quando eu falo igreja, eu não falo de templo, eu falo de pessoas. Você ora pela igreja da qual você faz parte? Você ora pelo seu pastor, que no caso aqui sou eu, mas poderia ser qualquer outro. Você ora, você apresenta a vida do seu pastor a Deus. Deus, guarda o teu servo. Muita gente acha que o pastor é super homem. Muita gente acha que o pastor é sobre-humano. Mas nós somos humanos também. Somos humanos, sujeitos a tudo que qualquer um dos irmãos
E todos estão sujeitos. Somos humanos e precisamos ser cobertos pelas orações dos irmãos, porque quando um pastor é atingido, toda a igreja sofre. Quando um pastor ele é ferido, todo o rebanho também padece. E os pastores precisam de intercessores. Pastores precisam de pessoas que orem por eles. Pregadores precisam de intercessores para que Deus lhes dê a palavra certa, a palavra que vem do coração de Deus para o coração da sua igreja, e não a palavra que a igreja quer ouvir. Os pregadores precisam de intercessores para que eles falem exatamente e tão somente aquilo que Deus deseja. Muitas pessoas precisam de intercessores, mas são poucos intercessores. Paulo era um intercessor. Você é um intercessor? Se não é, ainda dá tempo. Você tem a oportunidade de sair daqui hoje como um intercessor na presença de Deus, como alguém que se coloca diante de Deus em oração pela vida dos outros. Quantos entenderam? Digam amém. Essa era a segunda verdade que nós gostaríamos de ressaltar nessas palavras do apóstolo Paulo. Mas eu quero ressaltar uma terceira e última, que nós podemos ver no versículo 10 e também lá no versículo de número 13. Versículos 10 e 13, eles fundamentam a terceira verdade que eu gostaria de ressaltar. Dê uma olhadinha novamente nos versículos 10 e 13. Diz assim o apóstolo Paulo: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Nesses dois versículos, Paulo faz menção acerca do seu desejo de ir ver, de ir visitar a igreja em Roma. Paulo, no versículo 10, diz que esse era o objetivo das suas constantes orações: pedir a Deus que o concedesse a oportunidade de ir visitar a igreja em Roma. Ele diz isso com muita clareza. Isso é expresso com toda a nitidez possível pelo apóstolo Paulo. Mas, no versículo de número 13, Paulo diz que, mesmo tendo desejado, e não só desejado, mesmo Paulo tendo proposto a si mesmo ir até a igreja em Roma, Paulo chega a dizer que ele havia sido, até o momento em que ele escreve essa carta, ele havia sido impedido de realizar aquela vontade. Até aquele momento, Paulo não tinha conseguido ainda ir visitar a igreja em Roma. Falta de vontade não havia sido. Falta de oração para que Deus lhe desse a oportunidade de ir até Roma e visitar a igreja dos romanos também não havia sido. Ele orava, pedia a Deus constantemente. Iniciativa também não faltava. Ele diz no versículo 13: eu me propus muitas vezes. Olha o versículo 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Não foi falta de iniciativa, não foi falta de vontade, não foi falta de oração. Mas o fato é que Paulo deixa claro que até então ele havia sido, olha a palavra que ele usa, até então ele havia sido impedido. Ele havia sido impedido. Algo o impedia de ir até a igreja em Roma.
Ele diz isso, é Ele próprio quem está falando isso. E eu repito, esse impedimento não era falta de iniciativa dele. Ele havia tentado, havia proposto a si mesmo várias vezes ir. Ele orava por isso, ele desejava isso, mas até então ele tinha sido impedido. É Ele próprio quem faz essa declaração. E isso, irmãos, desperta em nós uma reflexão. Reflexão no sentido de que nem tudo aquilo que nós, crentes, desejamos, nem tudo aquilo que queremos, nem tudo aquilo pelo que oramos, nem tudo aquilo que até tentamos fazer, nem tudo isso nós conseguiremos realizar. Nem tudo aquilo que o crente quer, nem tudo aquilo que o crente busca, nem tudo aquilo pelo que o crente ora, nem tudo ele vai conseguir alcançar, nem tudo isso vai se tornar realidade em sua vida. E nós vemos isso aqui no exemplo do apóstolo Paulo. E nós estamos falando de um crente que estava acima da média da grande maioria de todos os crentes em todas as épocas. Nós estamos falando de um homem que foi assim exemplar, singular dentro do cristianismo. Eu sempre digo isso e repito, na minha opinião, dentro do cristianismo, o segundo maior nome, abaixo tão somente do nome de Cristo, na minha opinião, foi o nome de Paulo. Cristo foi o maior nome, mas abaixo de Cristo, na minha perspectiva, está o nome do apóstolo Paulo. E Paulo, como um servo de Deus exemplar, como alguém que tinha uma conduta invejável, alguém que tinha assim um papel importantíssimo dentro do cristianismo do primeiro século, Paulo desejava algo, orava por isso, tomava iniciativa para realizar isso, mas muitas vezes não conseguiu ver o seu desejo realizado. Nem tudo aquilo que você deseja, irmão, nem tudo aquilo que você quer, irmã, nem tudo aquilo vai se tornar real. Paulo não diz aqui o que é o impedimento, não diz. Uma coisa é certa, diversos fatores fazem com que nós, crentes, não alcancemos tudo o que desejamos. E um desses fatores, que não pode ser ignorado, é a vontade de Deus. Nem tudo aquilo que você ou eu queremos, nem tudo nós vamos conseguir, porque nem tudo é vontade de Deus que nós consigamos. Quem está entendendo? Diga amém. Essa história do neopentecostalismo brasileiro, de que Deus tem a obrigação de dar aquilo que os seus servos querem, aquilo que os seus servos pedem em oração. Essa história do neopentecostalismo brasileiro, isso não tem fundamento nas Escrituras. Deus não nunca foi e nunca será obrigado a nos dar tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos, buscamos e pedimos em oração. Nem tudo Deus é obrigado a dar e a fazer. O apóstolo João, na sua epístola, ele diz algo que se encaixa muito bem no que nós estamos dizendo. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, João diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Deus nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João diz aqui que a nossa confiança é essa, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve, e se Ele nos ouve, podemos ter a certeza de que Ele também nos atende.
quando as nossas orações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Isso vale para os nossos desejos também. Quando desejamos algo que é também da vontade de Deus, esses desejos se realizam. Mas algo que não é da vontade de Deus, você pode desejar, você pode buscar, você pode batalhar e você pode até mesmo orar. Se não for de acordo com a vontade de Deus, Deus não tem a obrigação de fazer, e talvez nunca aconteça na tua vida aquilo que você deseja. Quem está entendendo? Diga amém. Nós vemos em outra ocasião o mesmo apóstolo Paulo, juntamente com alguns dos seus colaboradores. Ele estava na região da Ásia Menor, estava ali onde hoje é a Turquia, e ele tinha o desejo de ir lá para o norte daquela região. Ele tinha o desejo de ir para onde ficava a Galácia e a Frígia, a região da Frígia e da Galácia, e ele desejava isso. Mas ele havia sido impedido de fazer isso. E sabe quem foi que impediu? O Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus quem impediu Paulo de ir para aquela região. E durante a noite, em um sonho, ele contempla um homem da Macedônia que ficava não ali onde ele queria ir, mas já ficava na Europa. Ele ouve um homem da Macedônia, ouve e vê um homem da Macedônia que diz: ei, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo passa ali o Helesponto e vai até o continente europeu. É a primeira missão de uma viagem missionária de Paulo até a Europa. É a primeira ocasião que nós vemos no registro da obra missionária de Paulo, o Evangelho chegando através dele, Paulo, lá na Europa. E tudo isso só foi possível porque o desejo de Paulo de ir para a região frígio-gálata foi impedido pelo Espírito de Deus. Aquilo que ele queria não se realizou. E graças a Deus que não se realizou, porque através da não realização do que Paulo desejava, Deus fez o que Deus desejava por meio do apóstolo Paulo. Meu irmão, nem tudo que você deseja vai acontecer. Nem tudo que você quer vai acontecer. Mas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para a tua vida e por meio da tua vida, isso com toda certeza Ele fará. E cabe a cada um de nós de vivermos conduzidos por Deus, sempre dizendo ao Senhor: Deus, me conduza de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, e não de acordo com a minha própria vontade, não de acordo com o meu próprio querer, porque o nosso querer, a nossa vontade, os nossos planos nem sempre são os melhores, mas os planos de Deus, com certeza plena, são os melhores para cada um de nós. Então, irmão, não fica triste se alguns dos teus desejos não se realizarem. Não fique cabisbaixo se algumas das tuas vontades, se alguns dos teus motivos de oração, se algumas das tuas petições em oração a Deus não são atendidas. Não fique triste, mas fique alegre, sabendo que você tem um Deus que zela pela tua vida, e ao zelar pela tua vida, Ele só permite acontecer contigo o que é melhor. E se ainda não aconteceu o que você pede em oração, o que você deseja, é porque não é o melhor para a tua vida nesse momento. E se chegar o momento certo para isso, Deus realizará. E se não chegar momento certo nenhum, nunca acontecerá. Mas uma coisa é certa: Deus sempre estará fazendo a vontade dele na tua vida, se você sempre estiver aqui nas mãos dele e deixar o Senhor conduzir a tua vida por onde Ele deseja. Isso nós aprendemos com as palavras do apóstolo Paulo. E eram essas as três reflexões que nós gostaríamos de ressaltar com base nessas palavras de Paulo. Primeiramente, a igreja de Roma, ela era conhecida pela sua fé. O mundo todo proclamava a fé dos romanos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele apresenta a si mesmo como um intercessor em prol da igreja de Roma.
Paulo, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo toda uma ocupação na obra missionária, Paulo diz que incessantemente orava pelos romanos. E em terceiro lugar, nós vemos aqui um Paulo que se vê impedido de ver aquilo que ele desejava e orava acontecer em sua vida. Que essas verdades, elas sejam aprendidas por cada um de nós e que nós guardemos em nossos corações. Quantos aprenderam a palavra do Senhor? Digam amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e olhe novamente comigo, pedindo ao Senhor que nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ele. Oremos. Amado e eterno Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos na tua santa presença, gratos por esse momento em que tivemos, Deus, aqui a oportunidade de refletir acerca da tua palavra, de ouvirmos, Deus, a tua palavra nessa noite. Muito obrigado. Que a tua palavra, Deus, fique guardada no nosso coração para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Que nós venhamos sempre refletir acerca do que aprendemos nessa noite e que nós venhamos, Deus, ser confortados por meio da tua palavra. Que entendamos, Deus, que nem tudo aquilo que queremos, nem tudo aquilo que oramos acontecerá. Deus, que nós nos coloquemos na posição de intercessores pela vida de outros e que nós vivamos de uma tal maneira que a nossa fé seja comentada e anunciada em todos os lugares desse mundo. Deus amado e santo, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos de refletir acerca da tua palavra. Em o nome de Jesus nós choramos e pela fé já agradecemos. Amém e amém.